Então, irmãos, tudo bem? Antes de eu ir para a imobiliária, eu vou salvar esse vídeo. Estou almoçando aqui, né? E de tarde eu vou trabalhar, então vou deixar esse vídeo salvo para deixar claro já sobre a posição exegese correta do texto de Ezequiel 18:33. Em ambos os textos, né, em Ezequiel 18, 22 em diante e em Ezequiel 33:11, o Senhor diz que para os ímpios que Ele não tem prazer na morte deles, mas que eles vivam, né, e se convertam. Você percebe a expressão ali, desejo, prazer, né, de Deus, sendo colocada em contraste com o preceito. Por quê? No versículo anterior, no Ezequiel 33:10, eles dizem assim: como que nós vamos poder viver, né? Nós pecamos, então como que nós vamos poder viver? Então o profeta responde: não. Vocês estão perguntando isso, mas eu não tenho prazer na morte de vocês. Se arrependam e vivam. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu desejo que ele viva. Então perceba que são pessoas que estavam pecando, ok? O salário do pecado é a morte. E que Deus está dizendo para que se arrependam. Para que se arrependam e vivam. Tem várias expressões e várias coisas e nuances que nós temos que detectar nesse texto. A primeira delas, obviamente, é que o sentido que Deus fala ali não é um sentido decretivo, como em Romanos 9, onde Deus odiou Esaú, ou em 1 Samuel 2:25, onde Deus desejava, Deus queria, no caso, intentava matar os filhos de Eli. Então, eles não se arrependeram e não ouviram o pai deles, Eli, porque Deus queria matá-los. Ok? Então o texto não está falando de uma intenção decretiva, mas a intenção preceptiva. Tá? A vontade preceptiva, ou seja, Deus deseja que o ímpio viva. Como? Se convertendo dos seus caminhos. E essa é a lei. É a lei. Então, a resposta de Ezequiel está em consonante com a lei de Deus, né, e com o preceito divino. Agora, em que sentido Deus não tem essa intenção que o ímpio pereça, né, no sentido preceptivo? Porque no sentido decretivo, Deus não só tem uma vontade, mas ele cria vasos para a ira e odeia pessoas antes de nascerem, Romanos 9. Então, não é esse sentido que Ezequiel está falando ali de decreto, mas de preceito, ok? Outra coisa, no contexto, Ezequiel vai falar algo muito sério. Ele vai dizer assim: olha, a justiça do justo, no contexto dos dois, a justiça do justo no dia em que ele cometeu o pecado não vai salvar ele. E a injustiça do ímpio, quando ele se converter, não vai ser colocada em conta. Então, aí você tem um contraste com a justificação pela fé. Por quê? Porque nós sabemos, pelo princípio da revelação completa, que nenhum homem é justo diante de Deus por suas obras, né? Então, o justo ali é aquele que pratica a justiça, né? Não aquele que confia na justiça de Cristo. Então, aquele que anda, faz o que é correto diante da lei, no dia em que ele pecar, no dia em que ele cair, no dia em que ele, vamos dizer assim, errar, toda a justiça que ele fez não é contada, né? Então o que Deus está dizendo ali, ele quer uma justiça perene e ele vai cobrar o pecado, ok? Então, mas isso tem a ver com o quê? De novo, com a lei, não com a justiça que vem pela fé, né? Não com a revelação decretiva de Deus, que Deus elege algumas pessoas para crerem em Cristo e estarem debaixo do sangue de Jesus Cristo, estar debaixo do ilastérium de Cristo, estar debaixo das asas de Jesus, né? Está em Cristo, né? E ele sendo a sua justiça. Tem a ver com alguém praticando justiça. E aí ele fala que o ímpio, no dia em que ele se arrepender, toda a injustiça dele não vai ser lembrada. Ok? Por quê?
porque ele arrependeu dos seus pecados, ok? Então, você percebe que existe vou tirar não. Você percebe que existe um foco de Ezequiel no arrependimento, né? E no preceito de Deus. Ele não está falando sobre decreto divino. Ele está falando sobre preceito. Ele não está falando que Deus não planeja ou não determina endurecer o coração de alguém, ou fazer um vaso para ira, ou não tem um sentimento de reprovação, né? Um ódio como ele teve por Esaú, pelas pessoas, né? O texto não diz isso. Inclusive, se nós interpretarmos o texto assim, nós vamos ficar debaixo da lei. Por que vamos ficar debaixo da lei? Nós não vamos ter para onde correr, né? Então, porque a gente peca sempre, né? Aí tu peca, é que nem eles pensam, né? Arminianismo. Perde a salvação, depois recupera a salvação de novo. Então fica nesse perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Por quê? Porque não está confiado na justiça de Cristo, está confiado na justiça própria. E é isso que o texto de Ezequiel está falando. O justo praticava a justiça. Depois que ele deixou de praticar a justiça, né, ele iria pagar pelo pecado dele. Ou seja, a justiça que ele fez a vida inteira não ia contar. Você percebe isso? Isso não é a justiça imputada de Cristo. Isso é a justiça da pessoa, pessoal, né? Que fala de arrependimento também, né? Do ímpio. Agora, Deus, de fato, odeia pessoas antes de nascer. Paulo ensina isso em Romanos 9. Né? Que os gêmeos não eram nascidos e nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, não se baseasse em obras, mas na soberana vontade daquele que chama, né? Deus disse para ela: amei a Jacó e odiei a Esaú. Então, como assim Deus não deseja que uma pessoa vá para o inferno se ele faz vasos para ira? Como Deus não desejaria que pessoas fossem para o inferno se Mateus, nesse sentido decretivo, 15:13 diz que toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada? Como nós colocaríamos esse texto contra diversos textos da Escritura, como João 10:26, vocês não creem porque não são das minhas ovelhas, né? E principalmente Romanos 9 e outros textos da Bíblia. Então, ficaria, infelizmente, né, ficaria a eleição condicional, tudo que é o arminianismo, né? Se nós submetermos esse texto a um amor divino por todo mundo, um desejo de Deus real de salvar cada pessoa, né? Não é isso que o texto diz. Ele está dizendo sobre uma justiça pessoal que a pessoa pratica da lei, né? A pessoa pratica essa justiça pessoal e no dia que ela peca, essa justiça não é colocada em conta. Deus nem leva em conta. Mas qual justiça então que o homem deve crer? Paulo ensina a justiça que vem pela fé, a justiça em Cristo Jesus, né? Crer que Jesus levou os nossos pecados. Ou seja, é a justiça da graça de Deus, né? Não a minha justiça própria. Outra coisa também, é importante frisar que em todos os dois textos de Ezequiel, ele está falando de pessoas que estavam reclamando para Deus porque são ímpios, e agora como eles poderiam viver? Então, Deus, não desejo a morte do ímpio, mas desejo que ele se converta. Então está falando no sentido preceptivo, né? Não está falando no sentido decretivo. Olha, eu decretei que vocês morreriam, né? Casa de Israel. Não. Decretei que vocês não viveriam, tal. Não. Ali não está revelando aquilo que ele intentou fazer, mas aquilo que a casa de Israel deveria fazer, porque Deus tem prazer em perdoar aquele que se arrepende, um ímpio que se arrepende e tal. É óbvio que isso também vem de Deus, né? Então você percebe que as pessoas jogam o texto quanto outros
contra os textos que falam da soberania exaustiva divina, tá? É evidente que se um ímpio chega para mim e diz assim, olha, como que eu vou poder ser salvo? Porque tá falando aí que Deus como se diz, que Deus elege, predestina. Eu tô aqui morrendo em meus pecados, né? A pessoa pode chegar para você e dizer isso. Então, de que maneira que eu vou ser salvo? Aí ela tá reclamando ali, né? Por que ela tá fazendo que nem o povo ali em Ezequiel 33:10? Qual é a resposta de Ezequiel? Não, você tá enganada. Deus não tem prazer na morte do ímpio, no sentido preceptivo, entendeu? Ele quer que você se converta. Ele não está dizendo o que Deus vai fazer ou o que Deus decretou, mas aquilo que Deus, né, na sua vontade preceptiva e revelada, deseja que o homem faça. Mas então é uma contradição. Não há contradição nenhuma, né? Porque isso não tem a ver, de novo, com a metafísica divina, né? Com o que Deus determina, né, antes da fundação do mundo, ou planeja que acontecerá mais aquilo que a pessoa no tempo deve fazer. Ela deve se arrepender dos seus pecados, crendo que Deus preceptivamente deseja que ela se arrependa dos seus pecados. Mas eu vou conciliar isso como? Já está conciliado, não precisa desconciliar nada. Porque o sentido aí de prazer, né? Deus não ter prazer não é conflitante com a reprovação, de maneira nenhuma. O sentido ali tem a ver com preceito, né? Então, por exemplo, não tem prazer na morte, na destruição das suas criaturas, no sentido preceptivo. O que ele quer? O que a natureza regenerada, o que a natureza divina aponta? Ela aponta sempre a nós nos reconciliarmos, né? Pedimos perdão e nos adequarmos à palavra de Deus, aquilo que Deus diz. Esse arrependimento, né? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos os nossos caminhos. Nós devemos adequar os nossos pensamentos, os nossos caminhos conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra de Deus. Isso é arrependimento, né? Deus deseja que nós façamos isso para que nós possamos viver. O arrependimento é isso. Agora, qual justiça que nos garante salvação? Da revelação completa. É a de Cristo, é imputada. Nós devemos buscar passar, porque ali o povo de Ezequiel ali é um povo que estava em seus pecados, não tinha ainda recebido, porque lá em Ezequiel 36, eles gostam muito de falar do 33, né? Mas em 36, 26 é dito assim, olha, eu tirarei da vossa carne o coração de pedra, e eu vos darei um coração de carne. Eu tornarei congregar vocês dos lugares espalhados. Ou seja, aquele povo não tinha recebido isso de Deus, né? Que nem lá em Deuteronômio 29, 3 e 4. Até o dia de hoje o Senhor não vos tem dado coração para entender, olhos para ver, ouvidos para ouvir, né? Mas eles deveriam fazer aquilo. E Deus é quem dá esse coração, né, de carne. A pessoa deve clamar, com certeza ela deve clamar, né? Mas ela não faz isso se ela não for eleita. Isso a gente não deve colocar contra, impugnar a salvação. E aí a gente vai para uma questão bem tênue, né? Que realmente o que leva uma pessoa a ser humilde a ponto de clamar a Deus pela sua salvação e reconhecer que toda essa salvação é obra dele, não dela. O que leva uma pessoa a ser humilde? Ela própria? Qual é a pessoa humilde que vai dizer que foi humilde por si própria? Se ela é humilde, ela não vai dizer isso. É absurdo, né? Então, tipo assim, eu sou humilde, né? Não, sou muito humilde. Não. De onde vem isso? Vem de Deus, né? Então, por exemplo, tá bom, eu me arrependi. De onde vem isso? A palavra de Deus diz que Deus que concede arrependimento. 2 Timóteo 2,25. A palavra de Deus diz que Deus concede arrependimento. A palavra de Deus diz que
que Deus concedeu que nós crêssemos, né? Filipenses 29. Nossa, mas daí é demais para minha mente. Pois é, mas se nós não sairmos daqui e irmos para esses textos bíblicos, né, reconhecemos que a salvação é uma obra soberana de Deus, então não vai nos sobrar nada. Nós vamos sobrar só pavor e pânico, né? Então a gente não vai ter nada, né? Então, como Paulo diz, eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, Cristo morreu em vão, né? Então Paulo está dizendo isso lá em Gálatas 2:21, né? Não anula a graça de Deus. Se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão, né? E ele fala também, né, que a justiça da lei diz, né, aquele que praticar essas obras viverá por elas, mas a justiça da fé diz o quê? Não diga no teu coração quem subirá ao céu. Isso é, para trazer Cristo para a terra. Ou quem descerá ao abismo. Isto é, para fazer Cristo ressuscitar dentre os mortos. Não. A palavra está perto de ti, da tua boca e do teu coração. Qual palavra? A palavra da fé que pregamos. A saber que com a tua boca confessares que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, do teu coração creres, né? Confessares Jesus como Senhor e com isso. É isso, né? Não confiar na nossa justiça, mas na de Deus. E está em permanente estado de consciência, não de pecado, mas de perdão do sangue de Jesus, debaixo do sangue dele. A ira de Deus não me pega, a maldição não me pega. É a minha única saída, a minha única solução. Não tem outra salvação a não ser Jesus Cristo. Aí Deus começa a trabalhar, nós começamos a perceber, não podemos gerar essas coisas por nós mesmos. Como que nós vamos alegar uma coisa dessa, né? Que nós mesmos geramos nosso próprio arrependimento, nossa própria fé, né? Aí a pessoa entra em conflito com uma coisa que é óbvia, né? Uma coisa óbvia. Aí, esse texto aí, por exemplo, é muito óbvio, né? Por exemplo, eles estavam reclamando porque eles eram ímpios. O versículo depois diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, deseja que ele se arrependa. Ou seja, o prazer de Deus ali está ligado com a vontade preceptiva de Deus, ou seja, Deus quer que o ímpio viva. Como que viva? Pela lei, é a vontade preceptiva. Entende? Se arrependa dos seus caminhos, né? Mas nós não estamos debaixo da lei, Romanos 10. Então o crente que usa esse texto aí para tentar provar um livre-arbítrio, ele está muito longe da justificação pela fé, muito longe da revelação do Novo Testamento, muito longe da revelação completa de Deus, né? Ele tá... É um absurdo ele pegar e ficar meditando nesse texto, sendo que Jesus já resgatou ele debaixo da lei, da maldição da lei, do pecado. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aí fica. Pois é, mas está falando do que ele? Está falando da lei. Antes que ele se arrependa e obedeça, né? Se converta e obedeça a justiça. Que justiça é essa que está ali no contexto? Está falando da lei, né? É incrível isso. Aí Lutero vem, fala sobre justificação pela fé, que o homem não é justificado por obras, e a pessoa não consegue entender. Não dá para misturar água com óleo, não dá para a gente misturar a doutrina da justificação pela fé e da graça com a doutrina das obras, né, e da lei. Não tem como misturar, entendeu? Esse ministério dos profetas, ele apontava para o novo ministério, para a nova aliança, né, para a justiça que vem pela fé. Aí a pessoa pega, fica nesse texto ali, rodando em círculo, e vai ficar com problema mental. Vai ficar. Por quê? Porque não está aceitando, crendo naquilo que é revelado da parte de Deus. Que somente em Jesus Cristo nós temos a justiça. Ela está tentando, ainda tentando, nunca descansa. Nunca descansa. E o resultado disso é morte e destruição. Quem pode fazer nós crermos numa doutrina dessa, da eleição, né, e da reprovação? Só Deus. Só Deus pode fazer alguém crer. Só Deus pode fazer alguém se arrepender de verdade. E quem pode cumprir a lei, mesmo crente regenerado? Ninguém. Ninguém pode. Não dá para nós aceitarmos e misturarmos doutrinas, né? Então, a pessoa se apega a isso.
É incrível, incrível a quantidade de gente que fica se martirizando por causa desse texto. Eu estava aqui lembrando, até calvinistas usando esse texto para negar o decreto ativo de Deus. É hilário, né? Sendo que o texto é muito claro, direto, sobre o que ele está querendo falar. Que seria, de maneira preceptiva, como o homem deve viver de acordo com a lei, né? Mas Paulo diz, né, que nós não devemos viver debaixo da lei. Paulo diz isso, né? Então, a Deus não deseja que o ímpio pereça, mas que obedeça os seus mandamentos. Mas isso é impossível para ele. O cara não entendeu ainda, está tentando. Não, mas então Deus quer que ele viva. Deus quer que ele viva. Mas Paulo diz que Deus deu a lei para o homem para que a boca de todo homem se cale e todos estejam debaixo do juízo de Deus, Romanos 3,18. Deus não deu a lei para você viver por ela, né? Deus deu a lei para você chegar até Cristo. Você vai chegar e vai... Não tem como. Esse Ezequiel aqui 33 vai falar que nem o povo lá. Eu tento fazer o bem e não consigo. Vai falar que nem Romanos 7 lá. Não dá. O que eu tento fazer, isso não faço. Pois é, ainda não teve revelação ainda da graça, ainda não teve iluminação do Espírito Santo sobre eleição. Vai ficar apanhando do diabo, vai ficar apanhando para a própria consciência, vai ficar porque não descansou no sangue de Jesus e porque ainda está confiando na obra. E crê que Deus deseja salvar absolutamente todo mundo, né? Porque Deus está falando ali de uma maneira preceptiva que ele deseja que o ímpio viva. Mas a vida ali é a vida que vem pela lei, que não tem como ninguém cumprir, que só Jesus cumpriu. Mas o cara quer, ele acredita piamente que aquele texto diz e ensina que alguém vai conseguir viver sim pela lei, né? Que alguém vai conseguir viver pelo tal livre-arbítrio, né? Ele acha que vai, não vai. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que deve, né? Você deve se arrepender, você deve obedecer para viver. E quando você se arrepende diante de Deus, Deus, não consigo e tal, Deus pega e te diz assim: meu amado, que tu não tá vendo? Você não vai conseguir nunca. Chegou no fim. Quem realmente chega no fim de si mesmo, né? Que isso, é claro, só o Espírito de Deus pode produzir, vai chegar na conclusão: não tem como, mano. Eu preciso de Jesus para sempre, todo dia da minha vida. Eu preciso que Deus eleja o predestina, que Deus me regenere, que me preserve a cada dia. Senão eu vou cair. Entendeu? Como que... Não que ele quer pecar. Pelo contrário, ele está tentando fazer o que é certo. É porque já recebeu a palavra da vida, entendeu? Já recebeu a palavra da vida. A lei já fez o que ela tinha que fazer nele. O que ela tinha que fazer? Mostrar que ele não pode. Agora, se tu continuar vivendo por ela, pô, meu amigo, continua aí. Vai morrer e não vai encontrar salvação, não vai encontrar descanso para tua alma, né? E vai ficar ali. O povo de Israel não tinha recebido um novo coração. Ali no versículo 36, verso 26, olha: então eu vou aspergir água pura sobre vocês, vou tirar o coração de pedra, vou dar um de carne, colocarei o meu espírito em vocês e eu vou fazer vocês andar nos meus caminhos e estatutos. Aquele povo lá estava reclamando que não conseguia cumprir a justiça. Não conseguia mesmo, nunca vai. Então a promessa qual? A promessa é essa. É incrível que para lidar com a Escritura, mesmo com esses textos aí, você precisa ter uma visão ampla de toda a Escritura e você precisa... O Espírito Santo tem que te guiar, tem que ensinar, não tem outro jeito. Você tem que ter experiência com Deus, né? Tipo assim, de arrependimento. Porque é muito fácil alguém ensinar para você. É assim, aquela catequese calvinista, né? Não, a exegese é assim, x, pá, mas você não sentiu na pele ainda o que é ser esfolado pela espada da lei, né? Então vai lá em Ezequiel, fica sendo esfolado por ela. Vai, até o dia de se render. Não, Deus, não dá. Tô tomando um pau. Tô tomando um pau da espada da lei. Eu não posso viver pela lei. Não tem como, Deus. Eu não posso nem respirar, nem dar um passo. Porque tudo que não provém de fé é pecado, Paulo fala. O cara não tem paz na consciência dele, entendeu? É um religioso, né? Calvinistas são assim, calvinistas. Não entenderam a justificação pela fé.
fica escandalizado com muita coisa, né? Por quê? O cara não foi esfolado pela espada da lei ainda. Não foi. Aí fica fazendo, né? Dá uma de puritano, dá uma disso, dá uma daquilo, e pá, e isso, aquilo. Cara, tão podre. Todo mundo é podre. Tua justiça é como um trapo de imundícia. Tu ainda não entendeu ainda. Ah, mas Deus deseja que a gente viva obedecendo ali, né? E Ezequiel diz, né? Não deseja a morte do ímpio. Deseja que o ímpio viva, né? Deseja. Deseja, mas você vai tentar na força do braço, vai ser esfolado pela espada da lei. Então, irmãos, eu vou me arrumar, daqui a pouco eu vou pro trabalho, que Deus abençoe vocês. E que tenha bastante paz, orem por mim. Eu tenho já um intercessor no céu e dentro de mim, né? Mas é bom que vocês orem por mim. Que Deus abençoe todos nós, amém.